A gente está falando aqui, você está botando toda, né? Eu tô empolgando. Não, muito legal, isso mesmo. Só para quem não conhece, inclusive eu, tá? Me incluo nesse grupo. O que é RPG? Dá uma definição pra gente. Role and Play né? Game. Como que funciona essa lógica, né? Porque todo o universo que você descreveu, ele está dentro desse contexto do RPG. Sim. Isso surgiu lá nos Estados Unidos por volta da década de 70 com o Gary Gygax e eu esqueci o nome do outro. Eram dois que começaram com o RPG, né? Que era um jogo onde um assumia a função do mestre da masmorra, que narraria todos os acontecimentos ali, e os outros interpretariam os personagens, e tudo o que aconteceria seria definido através dos dados, né? Onde rolavam os dados, faziam as batalhas, e a história seguia através disso, né? Isso popularizou. Role and Play Games é porque é um jogo de turn-based, né? Que rola em turnos. Cada hora um tem a ação e depois fecha com o mestre narrando tudo o que aconteceu e interpretando também todos os personagens que não são dos jogadores, né? Um pouco mais leigo, assim, eu acho que vale a pena, assim, o que o pessoal mais conhece é o Stranger Things. Quando os meninos estão lá jogando na série, eles estão jogando o RPG. E foi extremamente popular na década de 80 nos Estados Unidos. E chega ali no Brasil no final da década de 80 e início da década de 90 e populariza, assim, na nossa geração, assim, enquanto crianças, jovens, quando a gente começou a jogar. Muito legal. Pelo que eu tô percebendo, ele é muito mais do que um game, né? Ele é um jogo de relacionamento, né? É um ambiente onde você se permite trocar informações com outras pessoas e tem um contexto antropológico aí gigante, Pedro, né? Perfis de caracteres, de personagens, de histórias que trazem uma série de emoções. A gente estava falando um pouquinho, conta um pouquinho pra gente do desenvolvimento desse conceito, que eu achei muito legal quando vocês falaram pra gente. O conceito do nosso sistema de RPG? De como você constrói esse universo, né? Os personagens trazendo questões sociais, éticas, né? Acho que eu posso começar assim, o RPG, seja o todo ou o nosso, ele é um jogo de narração. Então, a principal habilidade que se espera de alguém que joga RPG ou que vai ser desenvolvida para uma criança, um adolescente, ele através da imaginação começar a habilidade de narrar. Nós somos seres de narração. Nós narramos histórias para nos compreender espiritualmente, fisicamente, né? Eu sou professor de história, então a materialidade da história faz a gente avançar. E isso é o primeiro passo, assim, da sedução do RPG. Porque você começa a narrar e a narração vai trazendo isso que você colocou. Uma oportunidade de refletir sobre a sociedade que você vive. Porque a gente vai para o mundo da fábula, a gente vai para o mundo da fantasia, mas a gente só consegue projetar aquilo que a gente vive. No seguinte sentido, a gente pode até modificar a sociedade que a gente vive na fábula, mas é a realidade material das coisas que calçam, que dão sentido à nossa história. Ou seja, não existe fábula sem realidade. Isso. E não existe realidade sem a fábula. Perfeito. Né? Que é a nossa válvula de escape, inclusive para as artes, né, de um modo geral, né? Porque é nesse momento que o indivíduo refletir sobre si mesmo, às vezes é muito duro sem a arte. E aí você trouxe isso. O RPG é uma arte. É a arte da narração, né? Então, é uma forma que a gente encontra de refletir sobre o nosso mundo sem o peso do nosso mundo. Então, um exemplo claro. A gente, né, por exemplo, pode estar agora vencendo um conflito de guerra. Né? Seja a Ucrânia, seja Israel. Refletir sobre isso é muito importante. Mas às vezes é duro quando é no mundo concreto. Então, o que a gente faz no RPG? Você leva para uma guerra imaginária, né, fantástica, onde ali... Com os mesmos conflitos, pode até ser, né? Com os mesmos conflitos, disputa por terra, por Deus da Aventura, por exemplo, o papel da religião é fundamental. Porque como... né, a gente estava falando, é o mago que foi criado para ser uma estrela, tem aqueles que rejeitam a Aeon, tem os que creem a Aeon. A gente tenta fazer uma mistura de todas as culturas que existem na Terra projetadas no livro. Mas deixa eu te provocar, então, provocar vocês dois, né? Vocês tocaram num ponto aqui muito sensível, que é o da religião. Quando a gente mistura a realidade com a fantasia, né, de uma certa forma, a religião também mexe com esses elementos, né? Daquilo que é real com aquilo que é incompreensível, né?
como é que os dois convivem? Como é que a religião convive? Como é que os religiosos, principalmente aqueles mais fervorosos, eles convivem com o RPG? Tem algum impacto, alguma normativa diferente? Como é que funciona? Eu acho que o grande segredo que separa a religião e o que une a religião com o RPG, vou tentar ser o mais didático possível, é o seguinte. Tanto a arte, seja o RPG, quanto a religião, ela trabalha com a dimensão da verdade. E o que é a dimensão da verdade? A capacidade de narrar as coisas e fazendo elas terem sentido. Então o religioso, ele narra o mundo espiritual e aquilo faz sentido pra ele. O artista também, o RPG também. A questão é que na religião, a dimensão da verdade, ela tá unida à dimensão da realidade. Então você não acredita só que aquilo organiza o seu mundo. Deus é um ser real, além de verdadeiro. Os nossos personagens, eles são todos verdadeiros. Eles organizam o sentido narrativo das pessoas que jogam. Mas a gente tem clareza absoluta de que eles não são reais. Que é uma ficção. Que é uma ficção, que é uma fábula. Então tem esse ponto de encontro que a religião, a arte, o RPG trabalham com a verdade, mas a gente tem plena noção de que o Mago Eve, o Capitão Navarro, eles são verdadeiros, mas não reais. E aí isso esvazia qualquer tipo de tensão. Porque quando a gente fala de deuses da aventura, eu não tô trabalhando no sentido de deuses na realidade. Né? A realidade é a fé de cada um, ou a ciência para quem acreditar, né, na ciência. Agora a ficção é aberta à imaginação. Olha que interessante, o Tolkien, ele era católico. E ele trabalha todos os valores católicos e cristãos dentro da narrativa dele, através da fantasia, né? Uhum. O Scorsese, o que é a obra dele se não for a culpa cristã? E aí isso a gente tem que ser sincero, a gente traz a gente pra obra, né? Então as nossas religiões, a nossa fé, a ausência de fé, a gente põe tudo, né? Todos os questionamentos humanos ali. Na narrativa, a gente trabalha isso, né? Como fica a relação entre política e religião. Isso entra muito no tema que nós trabalhamos. No Deus da Aventura, especificamente, o nosso planeta é governado na terceira era pela magocracia. São os crentes na energia mágica. Então, assim, é uma mistura política religiosa. E tem as dríades, que são figuras matriarcais, onde é depositado nelas o poder da vida e da morte, né? Como o clima, o planeta Arabel, ele tem uma órbita caótica no universo. E os próprios magos é que controlavam para onde que o planeta ia. Porém, você tinha as dríades, né, da mitologia grega lá. As dríades, elas são ligadas a uma árvore, a uma espécie de árvore. E as dríades, elas estão ligadas a territórios, onde elas passam, elas levam aquele determinado clima e temperatura junto com elas. Então você tem a dríade do verão, a dríade do outono, a dríade do inverno. E as demais raças, elas vão para próximo dessas dríades como líderes naturais, matriarcais, porque eles seguem a premissa de onde a dríade a vida. E há mesmo, né? Igual uma árvore. Uma árvore, ela reúne animais, frutas, todas as espécies debaixo da grande copa dela, né? Ela é um símbolo de vida. Só que alguns tomam uma visão bastante religiosa disso, inclusive, né? E entram em conflitos principalmente com os magos e outras vertentes, facções dentro do planeta Arabel.